Salve, salve você aí, torcedor e torcedora do Vitória, aqui do canal do PH da Notícia. Estamos aqui indo para a cabine de imprensa e aí a gente agora vai começando o nosso pós-jogo, onde a gente vai aí com os nossos comentários. Daqui a pouco eu vou colocar aqui os comentários iniciais meu, depois Ítalo e depois o Thiago também falando com a gente. O torcedor aí, ó, fazendo sinal de negativo, porque, irmão, não adianta você, e vou repetir aqui, só vou dar um spoiler do que eu falei, não adianta você montar a linha, montar a estratégia, fazer nada se você não chuta a desgraça pro gol, velho. Se você não dá... Deixa eu falar aqui pro povão aqui, ó. Fala, galera. Ó o Sombra aqui, ó. Meu velho, bora. Não adianta você armar estratégia, não adianta você colocar 3 homens no meio de campo, puxar as linhas, fazer o que for aqui de estratégico se você não chutar pro gol. Concordo. Na verdade, é o que eu tenho falado aqui na arquibancada. Espaço corneta. O Vitória tá precisando do homem gol, velho. Tá precisando do homem gol, velho. O Kaiser tá cansado, né? Não sei o que é que tá vendo com ele. É um cara que não ganha fisicamente, não ganha em bola aérea, não ganha na velocidade, certo? Se posiciona mal. Eu posso estar falando até qualquer besteira aqui, mas é só assistir o jogo novamente, né? Se posiciona mal porque... Por que ele se posiciona mal? Porque ele não converte o volume de jogo que o Vitória produz em gol. Não é possível que o time que produz tanto não consegue converter isso em resultado. 1-0 hoje, velho, foi goleada? Foi goleada porque a gente precisa do resultado. Mas hoje, no mínimo, era 6-0, porra. 6-0 e tchau. Beijo do gordo. Tá difícil desse jeito. Realmente, o Bahia de Feira nem série tem, né? No Campeonato Nacional, não é nem A, nem B, nem C, nem D. Uma dificuldade para ganhar do Bahia de Feira hoje, realmente, foi apertado, né? Vamos ver agora os outros próximos jogos. As desculpas talvez seja quarta-feira de cinza, né? Mas era para estar concentrado todo mundo aí. Não era para fazer esse papelão aí, da gente ganhar no sufoco do Bahia de Feira. Com todo respeito a todas as equipes do interior da Bahia e do Campeonato Baiano, mas Bahia de Feira não é parâmetro pra gente, um time de Série A como Vitória, não pode estar passando se for para ganhar Bahia de Feira. É inadmissível isso. Valeu. Vamos lá, valeu. Um abraço. Bom, aí o torcedor insatisfeito com essa situação. 1-0 no sufoco com esse time do Bahia de Feira, não dá, irmão, não dá. Não dá. Vou repetir aqui, vai ser minha pergunta para Carpini, tô até lembrando dos maus momentos. Pra Jair Ventura, que não adianta, velho. Porra. Enfim, acompanhe aí agora os nossos comentários. Pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E diga aí, o que é que você achou desse jogo? Concorda comigo? Você acha que eu tô certo, que todo mundo falou aí também sobre essa situação? Que não adianta você montar uma estratégia para jogar, fazer de tudo, treinar e você não ter aí a finalização ao final do jogo, colocar essa bola para dentro. Tá faltando atacante, tá faltando homem gol, deixa aí nos comentários. Vamos acompanhar aí os comentários que eu, Thiago e também o Ítalo trouxe. E vocês vão acompanhar trechos também aí das entrevistas com os atletas do Vitória lá na Zona Mista. Isso é uma apresentação na sexta-feira. Quarta-feira de Carnaval, Vitória 1, Bahia de Feira 0. Ô jogo chato, horroroso. Vitória jogou mal, ganhou porque tinha que ganhar. Difícil, viu? Vamos agora para o nosso pós-jogo. O PH vai descer para a coletiva. Antes da gente descer, deixa eu dar aqui a minha opinião, tá? E aí a gente vai fazer esse recorte para colocá-la também no canal. Hoje nós vimos um Vitória aquém do que a gente esperava para esse jogo. A gente esperava um Vitória motivado, um Vitória com mais criação de oportunidades, com mais sendo letal ao adversário. O Vitória hoje, diante do Bahia de Feira, foi letal à minha paciência, foi letal à minha estabilidade do Carnaval, o que eu fui, né, de tranquilidade no Carnaval. Esse time do Vitória foi comigo, foi
tenebroso. Um time que não chuta pro gol não faz gol. Um time que não ameaça o goleiro não ganha jogo. Fica com porcaria de toque pra lá, toque pra cá, volta a bola, o time prende, chuta pro gol. Coloque essa bola dentro pelo menos para ter dificuldades. O Bahia de Feira fez isso o tempo todo, chutou essa bola, Lucas Arcani fez as defesas, encaixou a bola, mas as bolas foram pro gol. Quando o Vitória chega, Ramon bota a bola na Tui. Mateuzinho bota lá no bar da tia ali, que deve ter entrado ali na caixa de cerveja ali, a bola deve ter voltado toda molhada. O outro me cobra uma zorra de um escanteio que vem parar aqui na lateral, pelo amor de Deus, e treina todo dia. Desculpa ter me alterado aqui, me gritando aqui, mas treina todo dia. As comanda. Vitória hoje treinou posse de bola, treino defensivo, treino ofensivo, finalização, caramba. Roque Mendes não mande negócio de que tá treinando finalização, não, pra quê? Tá treinando, é assim que treina finalização? Botando a bola lá no quinto dos infernos. Bota a desgrama da bola dentro do gol, irmão. Isso aqui não é futebol americano pra ter fio de gol, não. Então tá na hora de acertar esse negócio de toda hora. Tomada de decisão. Isso não é tomada de decisão, não. É ruindade mesmo. Treina todo santo dia pra nada. Bate falta. A falta em cima da barreira. Não vejo uma falta que vai pro gol. Se o Jamerson não tá aqui, desde o Jamerson aqui, eu não lembro a última vez que o Vitória fez um gol de falta. Me ajude aqui nos comentários. Eu não lembro a última vez que o Jamerson que o Vitória fez um gol de falta. Porque não tem cobrador de falta. Tem chutador de falta. É isso que tem dentro do time do Vitória. Pô, se matando com a zorra de um time desse, do Bahia de Feira. Não dá. É assim que quer jogar um campeonato brasileiro? E toda vez quando se vai falar, vai enfrentar um Flamengo, vai se enfrentar um Atlético Paranaense, times que têm o poder aquisitivo, não, é porque nós temos o nosso orçamento muito mais baixo, o treinador do time lá faz pedidos e aí vem jogadores. E quanto o Bahia de Feira? Martinez está aí com o salário, com a folha com o Martinez paga a zorra da folha do Bahia de Feira. O do Marinho paga a zorra do Bahia de Feira. E aí qual é a desculpa? Vitória hoje ganhou de 1-0 na cagada. Num bate-rebate, e que eu tô aqui desde o primeiro tempo falando, chuta pro gol e acertou. Vai se ter ideias de o time armando com linha de 4, o Bahia de Feira fez aquilo, o Bahia de Feira fez aquilo outro, o Vitória girou, Mateuzinho fez aquilo, tentou jogadas entre linhas, mas não adianta ter isso tudo, ter boas ideias, se só quer botar a bola dentro da área e não chuta a bola pro gol. Pode colocar aí várias ideias, se não chutar essa laela pra dentro do gol, não ganha jogo, é isso. Calma, PH. Fala, Thiago. Cara, assim, vou fazer um comentário um pouco mais equilibrado, até porque PH já falou indignação do torcedor. É um jogo horroroso do Vitória. É um jogo muito fraco. É um jogo que o Vitória criou pouco, especialmente depois que o Bahia de Feira estabilizou a marcação do primeiro tempo. Foi um segundo tempo de um nível técnico abissal. Terrível o que se criou no Barradão no segundo tempo. Alguns lances assim muito bizarros, esse escanteio do Matheus Silva mesmo, Dios mil. E falando de gol de falta, acho que o último foi aquele de Jamerson lá em Alagoinhas ano passado, que você até tava lá pegar. Mas é um segundo tempo muito fraco. Acabou que o Vitória foi melhor que o Bahia de Feira, porque o Bahia de Feira literalmente desistiu de jogar. O Bahia de Feira foi finalizar no segundo tempo depois do gol do Vitória. Deu 2 chutes, um do Arthur na lua e um do Ronan no meio do gol praticamente, né? De resto, foi um jogo que o Vitória tentava atacar, o Bahia de Feira se defendia como podia
e bloqueava, e o Vitória finalizava mal e a bola não chegava perto do gol, até que veio o lance do gol, né? O Vitória que insistiu o primeiro tempo nos cruzamentos, um cruzamento doido já sem centroavante na área, Marinho sobe com o zagueiro, a bola sobra no Oswaldo, bate na defesa e aí o Martins de primeira, já tinha pego uma bola assim no segundo tempo, né, que foi no canto, o Martins acertou o cantinho. O melhor jogador em campo, já vou colocar aqui meu voto, foi o Martins, até pelo gol, e foi aquela, né, por falta de concorrentes. Mas é um jogo nota 3 do Vitória. É um jogo que o Vitória fez muito pouco, conseguiu 1-0 na diferença técnica. Mas é um jogo muito fraco do Vitória. Agora, o Vitória precisava vencer. O resultado veio. Agora o Vitória vai a 13 pontos. Matematicamente, e parece até uma piada eu falar isso, e é uma piada eu falar isso, o Vitória está salvo do rebaixamento. Que não era uma preocupação do Vitória, mas a gente tem que falar isso. E o Vitória vai terminar a rodada em segundo, a 2 pontos, terceiro e quarto. Se empatar contra a equipe do Galícia, basicamente seca o Jequié. E se vencer, é o segundo colocado, que eu acredito que vai acontecer. O Galícia vem desesperado também, porque o Galícia deve entrar a rodada na boca da zona de rebaixamento. Inclusive, se não tivesse vencido o Jequié, entraria na última rodada dentro da zona de rebaixamento, tá? Eu tinha 6 pontos. Como venceu, passou o Barcelona. E aí agora o Vitória tem uma partida importantíssima no domingo para garantir o mando de campo da semifinal. A final pode ser no Barradão também. Como? Bahia caindo na semifinal. Se o Vitória chegar na final e o Bahia não, a final é no Barradão. Já se os dois chegarem na final, a final é na Fonte Nova. E isso é consequência do próprio Vitória. E não é só por hoje. É pelos 4 jogos com a equipe do Baiano, que só ganhou 1. É pela derrota no Clássico. É pelo futebolzinho mequetrefe também. Aliás, até o jogo que o Vitória goleou no campeonato, Ítalo, foi um jogo meia boca, o jogo contra a Juazeirense. Goleou na segunda marcha. E o Vitória vem jogando o Campeonato Baiano na segunda marcha. Então é isso. O Vitória vence, não convence. Deixa muitas pulgas na orelha do torcedor, mas precisava vencer e venceu. 1-0 no Barradão. Agora é domingo, matar o Galícia e garantir a semifinal aqui no Barradão. Bom, acho que depois que Thiago e PH acabaram falando, acho que resume muita coisa. Mas assim, acho que muito do que PH trouxe é muito da revolta do torcedor do Vitória com esse time, né? Em que pese a questão do Bahia de Feira ter vindo pra cá plantar uma retranca de fato, né? Vitória encarou um sistema defensivo do Bahia de Feira que muitas vezes tinha 5, 6 jogadores na última linha e dificultou muitas ações do Vitória no campo ofensivo. Só que assim, o que o Vitória vem sofrendo não é de hoje. Vitória virou um time de cruzar a bola pra área. Falta aproximação, falta jogada de linha de fundo, falta profundidade no time. O primeiro tempo todo, foi o tempo todo falando isso, te pedindo profundidade, pedindo finalização. O time não dá pra ficar o tempo todo somente se limitando a cruzar a bola na área. É preciso aproximar os jogadores para tentar construir jogadas. A bola, quando passava no pé de Manuel Martínez, era quando o Vitória conseguia fazer essa bola chegar nos seus homens de frente, mas ainda assim muito pouco, né? Tanto que o Renato Kaiser sai da partida sem conseguir finalizar uma bola no gol, justamente porque essa bola não chegava nele de jeito nenhum. No segundo tempo isso continuou exatamente da mesma forma, e aí aquilo que te falava do Vitória, que precisava ter mais profundidade para essa bola chegar com mais qualidade na fase de finalização, acabou acontecendo justamente na hora do gol. Uma bola de linha de fundo, um cruzamento para a área, a disputa, Oswaldo e Marinho brigando contra a linha de defesa do Bahia de Feira, e a bola sobra, Manuel Martínez é premiado com gol. Concordo muito com você, acho que Manuel Martínez foi o melhor jogador da partida, era o que dava ritmo, era o que fazia a bola andar, era o que fazia o meio de campo do Vitória andar, era o que fazia o Vitória se mover para frente o tempo todo, sendo de fato o motorzinho do Vitória, só que é muito pouco. A diferença entre Vitória e Bahia de Feira, no papel é gritante. Só que em campo isso não existiu. Vitória não conseguiu ser dominante ao ponto de conseguir criar o suficiente para fazer gols e ser realmente superior no placar. No segundo tempo, inclusive, o goleiro Bahia de Feira fez mais defesa difícil que todo o primeiro tempo.
2 bolas, 2 finalizações que ele conseguiu fazer a defesa, mas ainda assim muito pouco diante da diferença entre o Bahia de Feira e o Vitória. Eu falava no pré-jogo que o Vitória precisava de uma vitória tranquila, de uma vitória sem dificuldade, de uma vitória que não passasse sufoco para ganhar desse Bahia de Feira. No entanto, o Vitória passou sufoco e passou muito perto de sair daqui com um empate em 0-0 e ser vaiado pela torcida. Primeiro tempo, o Vitória termina o primeiro tempo, inclusive, sendo vaiado. Então, assim, é uma apresentação que a torcida não esperava, é uma apresentação que a torcida não queria ver e acabou vendo um time do Vitória que esbarrou nas próprias limitações e nas próprias dificuldades. Agora encara o Galícia dentro de casa e vai ser a mesma situação. O Galícia vem pra cá pra buscar pelo menos um ponto pra não cair. Então, assim... E não é garantia de nada. Então, assim, o Vitória vai encarar o mesmo cenário. Vitória vai precisar de novo de criatividade, Vitória vai precisar de novo jogar e vai conseguir fazer isso e vai ter a mesma dificuldade, vai esbarrar nas mesmas limitações de um time que, quando se precisa, cruzar a bola na área e cruzar a bola na área por um ataque que não tem presença na área, que não tem força física para disputar uma bola na área. Então, assim, preocupa muito a forma que o Vitória ganha o jogo de hoje. Mas de ponto positivo é que o Vitória ganhou e pelo menos para o Campeonato Baiano essa vitória acaba ajudando muito o Vitória, que chega na segunda colocação. Mas assim, concordo muito com o PH. Não dá pra, embora a questão da retranca, mas não dá pra ver um Vitória tão limitado, tão previsível com a bola no pé como é o Vitória. Vitória basicamente é jogar pro lado e cruzar na área e ver o que acontece, ver o que é que sai daquilo ali e tentar fazer o gol. Então, assim, não tá sendo fácil assistir o jogo do Vitória. Vamos aguardar diante do Galícia. Só pra fechar, Ítalo, só não foi mais estressante porque o segundo tempo do Bahia de Feira, o Bahia de Feira abdicou de jogar bola, né? Porque quando o Bahia de Feira tentou jogar, levou perigo ao Vitória. Só que o segundo tempo, especialmente com a saída do camisa de número 19, o Vitinho, o Bahia de Feira perdeu qualquer saída de bola para contra-ataque e acabou o jogo do Galícia. O segundo tempo foi todo no campo de defesa do Galícia, ataque do Vitória. Também por isso saiu o gol, né? O gol saiu literalmente numa abafa. E pode ter sido suficiente hoje. Não vai ser suficiente na Copa do Nordeste, não vai ser suficiente na Copa do Brasil, não vai ser suficiente na Série A. São as competições que o Vitória tem. Então o Vitória tem que abrir o olho. E pode não ser suficiente também no Bavi. Agora tem um outro detalhe. São adversários que vão tentar jogar mais do que o Bahia de Feira. O Vitória pode também ter algum espaço aí. Apesar de que hoje a interrogação que fica para o torcedor do Vitória é muito maior do que a exclamação da vitória. É isso, meu caro Thiago. Vamos dar uma lida nos comentários, a gente vai trocando ideia, mas assim, a sensação é aquela vitória que você vence de forma compulsória, né? É aquela vitória que você vence, mas não tem um sentimento da vitória de fato. É uma vitória que você vence pelo contexto do jogo, né? Do que necessariamente por ter feito um bom jogo, por ter feito um jogo de muito volume. Tanto que eu acho que o próprio Jair Ventura percebeu isso, né? Tanto que na segunda etapa ele abre mão de zagueiro, ele abre mão de Luan Cândido, ele abre mão também do Natan Mendes, empurra, abre mão de Neres. O Luan Cândido não, o Luan Cândido tá machucado. Inclusive, eu acho que hoje foi o sepultamento de Neres com a camisa do Vitória, tá? Espero. Torço por isso, mas eu acho que foi. Eu acho que a partida dele é muito vergonhosa para o Vitória continuar insistindo nele. E não que o Matheus Silva tenha sido grande coisa, mas acho que hoje ele tá na frente do Natan Mendes como titular no lado direito. Bom, agora sim. Incrível como o Vitória, quando precisa de peça ofensiva, tem que sempre recorrer ao Oswaldo, né? Vem contratação, sai contratação, passa ano, vem ano. A torcida, muitos torcedores pedem a aposentadoria de Oswaldo, não querem mais Oswaldo, mas no final das contas, quem acaba entrando para resolver o problema ofensivo do Vitória é sempre Oswaldo. Sempre Oswaldo, né? Porque a gente sabe da qualidade técnica do jogador. É um cara que é identificado, já tá na sua 4ª temporada no Vitória, já chegou experiente, a expectativa é que ele jogasse no máximo 2 aqui, ajudou a botar o Vitória na Série A, ajudou no primeiro ano de Série A do Vitória e depois... Ele já tem 1 ano sem fazer gol, Ítalo.
Ele não faz gol desde janeiro do ano passado contra o Juazeirense. Por isso que a torcida pede a aposentadoria dele. Mas no fim, ele ajuda. Hoje entrou de 9. Claro que não foi um 9 verdadeiro, né? Foi um falso 9, um jogador que segura ali os defensores e tal. Mas ele ajuda. E o Vitória jogando essa bolinha que jogou hoje, não tem pra onde correr, vai ter que ir nesses jogadores. Mateuzinho não foi bem no jogo, mas quase criou o segundo gol. Eric foi mal no jogo, mas quase mete gol no primeiro tempo. Você lembrou bem de Mateuzinho. Não foi bem no jogo. Agora ele quase criou o segundo gol. Ele deixou Aitor Cantalha-Pedra na cara do goleiro. E só não fez o gol porque Aitor Cantalha-Pedra tem alguma coisa que ele não faz gol no Barradão. Repare, os 3 gols de Aitor Cantalha-Pedra. Grêmio na Arena do Grêmio. Sport na Ilha. Vasco e São Januário. Ele não tem gol no Barradão. Era hoje, só que ele bateu mal. Mas ele só teve a chance por quê? Porque Mateuzinho achou um passe. Renato Kaiser mal, como foi hoje. Pouquíssimos toques na bola. Você não tem um centroavante reserva. Isso saiu machucado, né? Isso é machucado. Isso saiu com Vai a jogar com o Fábio Bússia. domingo? Aí a gente vai e volta na questão da montagem do elenco. Sim. Se sabia da necessidade do centroavante, sabia da necessidade de ter mais um camisa 9. No entanto, não contratou. Demorou para se contratar, na verdade, e o jogador vem E não pode mais completamente fora do ritmo de jogo. E não pode mais jogar o Baiano, que não Tá escrito. Tá escrito. Então você vai jogar seu Campeonato Baiano como opções de 9. Renato Kaiser, que tá em uma fase, que é o melhor dos 3, por muito. Fábio, que pra mim é mais ponta do que 9, mas que quebra um galho ali porque é Campeonato Baiano. Oswaldo e Lauan. Então, assim, é incrível, né? Eu até brinquei aqui com o PH, que eu falei um número, 86. Você sabe o que significa esse número. E isso não é uma crítica à torcida, é uma crítica aos erros da diretoria. Por mais que tenha muitos acertos, tem erros, e esse da montagem do elenco desse ano é gritante. E pra mim ficou claro que também não só falta um 9, falta um zagueiro. Teve que recorrer a um volante na zaga pra jogar do lado de Camutanga, e ele quase não sustenta. Então, existem algumas necessidades, tá? A gente fala até de um 10, eu acho que não precisa do 10. Primeiro, pelo esqueleto do time do Jair. Segundo, porque Aitor e Mateuzinho conseguem sustentar isso. Mas acho que falta pelo menos mais um ponta, por mais que tenha contratado um monte, especialmente o lado esquerdo. Falta um 9 e falta um 4. E tem ainda 35 rodadas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, que ainda nem sorteio teve, mas que vai ter. E que vai ter no mínimo aí uns 6 jogos. Então o Vitória precisa acordar. Quando a gente falava lá no começo que o Vitória estava demorando para contratar, que o Vitória tinha que contratar, que o Vitória necessitava contratar nas posições, o primeiro discurso da diretoria era: a gente precisa renovar primeiro para depois contratar. Esse depois contratar gera justamente isso. Agora sim, foi o mesmo problema que o Vitória teve na temporada passada, quando o Vitória precisava de um camisa 9 e passou praticamente todo o primeiro semestre atrás de Janderson, acreditando em Janderson, em Carlinhos e Fabri. E aí traz Kaiser lesionado e fica um mês sem Kaiser. Exatamente, um então assim, mês depois de ser regularizado. Não é de hoje isso. A necessidade das contratações do Vitória não é de hoje. A gente já sabia no começo da temporada que o Vitória precisava de um camisa 9. Mesmo com o Renzo aí, a gente já sabia que precisava de camisa 9, porque quando precisou de Renzo na Série A, Renzo não entregou o que a gente precisava. Vitória empatou o jogo contra o Botafogo aqui e Renzo perdeu um gol cara a cara. Contra a Juventude, a mesma coisa. Perdeu o gol cara a cara também, que poderia inclusive ser o gol da virada. Renzo perdeu o gol. Então assim, a falta do camisa 9 não é uma carência de agora. Não é que nem a zaga, que a gente finalizou o ano sabendo que tinha Edu, Camutanga, Zé Marcos, não era o ideal, mas a gente tinha alguns nomes ali, tava negociando com o Lucas Alto, então a gente partia do princípio que tinha zagueiro. Mas a camisa 9 não. A necessidade do camisa 9 não. A necessidade do camisa 9 a gente já sabia já há muito tempo, desde a virada do ano. E quando o Vitória, quando precisa de um camisa 9, recorre a Oswaldo, é porque mostra exatamente que o planejamento do Vitória foi completamente falho, né? Porque vamos lembrar que Oswaldo, ele
renova o contrato para jogar somente o Campeonato Baiano, mas vinha como opção. Oswaldo tá entrando em praticamente todos os jogos. Oswaldo tem entrado recorrentemente, mesmo em jogos que você não era para entrar. E ele acaba entrando. Não tinha necessidade, né? E no fim, ele entra ali e dá uma atrapalhada, talvez melhor até do que o Kaiser. Então, ainda tem que... Ele tromba ali com... Na verdade... Ele tromba com o zagueiro. Teve a atitude também do Marinho, que saiu da ponta, foi pro meio para poder também brigar no corpo com o zagueiro. Fica ali os dois... Embora não sejam jogadores altos, mas foram jogadores que foram pro corpo a corpo realmente pro zagueiro, para poder desequilibrar o zagueiro, pô. Sim. O que faltou no primeiro tempo também, né? Sim, faltou do Kaiser. Eu falei, né, que o Kaiser não é o cara do físico, né? Não é o Renzo Lopes, que é ruim. E é ruim com dó. E com força que ele é ruim. Mas ele é um cara que joga no físico, joga no jogo aéreo, que briga nessas bolas com o zagueiro. Então faltava isso. Precisou Marinho subir que nem um doido contra o Elivelton. Precisou Oswaldo finalizar caindo pra bola aparecer limpa pra Martínez. E Martínez fez o gol também porque tinha muita gente na frente do goleiro, né? Não teve chance de reagir. A bola foi bem colocada, tá? Não vamos tirar o mérito, a bola foi bem colocada. Mas é um 1-0 que, sinceramente, se o torcedor acabasse o jogo vaiasse, você criticaria? Eu não. Pelo contrário, eu acho que o torcedor estaria mais do que no direito de vaiar uma apresentação abaixo da crítica do Vitória. Eu não sei se foi o pior... Aliás, não foi o pior jogo do Vitória no ano por causa do Vitória e Palmeiras. Vitória e Palmeiras foi uma partida, assim, tenebrosa. Mas é uma partida ruim, como foi o Bavi. É uma partida ruim, como foi Atlético e Alagoinhas, como foi Jacuipense, como foi Porto depois da expulsão. Então, é um acúmulo de partidas ruins. E a gente tá falando de um campeonato baiano, um campeonato fraco. Um campeonato que o Vitória, até 2018, que foi depois veio aquela fase ridícula, o Vitória passeava. Um campeonato que ano passado o Vitória chegou na final invicto. Que ano retrasado o Vitória só não chegou invicto porque perdeu do Barcelona lá dentro numa noite horrível do Vitória. Então a gente tá falando de um campeonato que o Vitória volta a dominar mesmo não jogando bem e que o Vitória tá conseguindo se embolar para classificar. Dele é importante. Jair, parabéns, né, pelos 400 Obrigado, jogos. Você sempre irmão. falando aí durante toda a coletiva, 400 jogos, 400 Ganhamos, jogos, né? 400 jogos. Ganhar, Agora essa é foda. pelo menos a gente não vai ouvir mais de você de 400 Não. jogos. E eu não Você vou ouvir mais 3 zagueiros também. Pois é. Não, e 3 zagueiros depende. Vai ter uma hora que Chegando o vai vir com os 3 Kaká, zagueiros. se chegar o Kaká, Pois zagueiro, é. se tiver, avançado. Pois é. Mas eu queria falar, vou dar uma de chato, porque assim, o que eu percebi, principalmente hoje, e principalmente quando o Bahia de Feira colocou ali uma carreta de jogadores, é a finalização de fora da área. Houve em alguns momentos que o Bahia de Feira fez isso muito, e já, por outro motivo, até por não conseguir chegar mais próximo, então o único recurso do Bahia de Feira foi essa finalização, mas o Vitória não. Vitória de vez em quando conseguia fazer essa pressão, pisava na área, finalizava dentro da área, e aí o time adversário botava 5, 6, 7 jogadores em cima do finalizador. Por que essa dificuldade tanta de finalizar de fora da área? E de uma certa forma, sendo um pouco mais chato, cruzamentos dentro da área, você tem um Kaiser que é baixo, que não é tão disputa de bola no alto, essa bola passa por toda a extensão da grande área e sobra no lateral, e aí que vai tentar fazer o cruzamento de novo. Eu queria saber de você por que isso, principalmente, por que não arriscar mais de fora da área? Característica dos atletas. Dá uma corridinha ali rapidinho, vê se você pega o Marinho, qual foi a minha orientação para ele quando ele entra em campo. Vê se ele está ali rapidinho. Chutar de fora da área. Pergunta para o Antônio qual foi a minha primeira observação no intervalo sobre cruzamentos. O que a gente pediu? A gente está vendo o mesmo jogo, mas eu pedi. Mas aí, a gente pediu para chutar, a gente pediu para parar de cruzar. Os caras têm 3 zagueiros de 30 metros, forte pra caralho. Ficou só ele só tirando a bola. Lógico que a gente pediu, te viu o jogo, mas nem sempre os caras a gente consegue fazer aquilo que a gente pretende. E finalizar de fora da área tem que ter essa virtude, né? Que o Marinho tem, de repente alguns outros jogadores não têm. E a gente, né, pecou um pouquinho nisso. Mas com certeza isso tudo que você falou foi pedido. Pode ser treinador, hein, cara? Já que o jogador não deu, ele dá vida. Eu te sacanei, ele é o que mais ri, cara. Ele dá vida contra você. Mas foi boa. Eu fiz as 2 observações que você fez e a gente viu.
te dar essa moral, gente. Nós vimos o mesmo jogo. Que leitura de coach você tem? Pode. Então. Mas não, você foi bem. Tem futuro. Quantos anos você tem? 4. Tá bom, tá bom. Vai. Mas a vida de treinador envelhece. Por isso que eu pareço mais velho, mas eu sou mais velho mesmo. Vou fazer 47. Beleza? Acabou, gente? Acabou. Esqueci. Você tá rouco, pô. Você só tá pulando lá no Bel. Tava mesmo. Viu? Professor Jair, boa noite, Caro Caldas, canal do Dinâmico. Hoje o Vitória, em organização defensiva, mudou o sistema, marcou no 4-2-3-1. Por qual motivo? Obrigado. Não, a gente não marcou no 4-2-3-1, não. A gente marcou encaixe individual o tempo todo no campo das... Não teve. A gente montou organização defensiva. E em nenhum momento teve 4-2-3-1. Se a sua leitura foi errada, como o dele foi certa. Tá com água ainda do carnaval. A gente continuou marcando no 4-1-4-1 e com os encaixes individuais, entendeu? Não teve essa mudança, não. A gente praticamente não marcou, né? A gente só jogou no campo dos caras o tempo todo, o atacar marcando ali para não sofrer com a transição, mas o pedido não foi mudança de sistema no momento de marcação, não. Ainda bem que acabou o carnaval, hein? Que você tá se... Tá na competição. E você saiu um pouquinho ali também, mancando, tá tudo bem com você aí? O torcedor tá preocupado? Não, foi como eu tava brincando aqui, eu vim hoje de fominha jogar, teimoso. Primeiramente agradecer os torcedores que vieram aí na quarta-feira, né? Uma chuva grande aí durante o dia, pelo menos aqui no Barradão, mas o torcedor veio, compareceu, nos apoiou. Graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo, que é importante, né? Domingo também a gente tem um jogo, tem que focar para conseguir um resultado bom para a gente classificar bem na tabela. Qual é o foco agora? Tem, claro que o Campeonato Baiano, a depender até do resultado hoje, que lá do outro lado perdeu, e vai ficar uma incógnita aí se terá Bavi ou não, então poderá até ficar um mês aí afastado. Ficar um mês afastado sem a disputa de um Campeonato Brasileiro, só tendo Baiano, você acha que prejudica? Você acha que é mais tempo para se preparar? Como é que você enxerga isso? Não, acho que primeiro a gente tem que focar no que tá palpável pra gente, né? O que a gente tem para jogar. Agora a gente tem uma folga aí do Campeonato Brasileiro, mas o estadual também é importante. A gente sabe que sempre joga, quando dá para jogar uma final, quando a gente consegue jogar uma final é sempre importante. Então a gente tem que focar primeiro no domingo aí, fazer um bom resultado para a gente chegar, quem sabe, na semifinal bem aí para disputar mais um título. Vai bater a fominhagem para domingo também? Não sei, vou ver amanhã ali como é que vai estar. Por mim, eu sempre tô no campo, né? Mas vamos ver como é que vai estar. Vou conversar com o departamento médico aí também para ter cautela também, né? A gente tem uma possível semifinal que a gente pode disputar em casa, dependendo do resultado de domingo. Mas vamos pensar jogo a jogo aí. Dependendo de mim, eu vou estar em campo, né? Mas agora tem que ver com o departamento de médico se eles vão liberar. Eles não queriam liberar hoje, eu vim de teimoso, mas graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo e agora é descansar e focar no domingo. Valeu. Bom descanso aí. 10. Estamos aqui já na zona mista e alguns jogadores já foram passando. O Marinho está ali atendendo o torcedor do Vitória e a gente vai tentar falar com alguns deles aqui. Comigo, no canal de Dinâmico. Tá que nem o prefeito? Tá que nem o prefeito? Falar aqui com o Marinho aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Marinho, teve uma jogada ali bem à sua feição, você dribla o marcador, teve gente que até pediu para você chutar, mas você dá assistência ali para o companheiro. Pouco a pouco você vai voltando a essa adaptação aqui ao Barradão que você conhece muito bem. Verdade, claro que é sempre importante a gente poder somar minutos, né? Para que quando eu estiver na minha forma ideal, eu tenho certeza que vai ser tudo mais fácil, né? Eu acabei fazendo uma jogada boa ali, só que o passe, a bola mascou um pouco ali. Então eu nem conto como assistência. A assistência seria se ele tivesse feito o gol, se eu tivesse caprichado um pouco no passe, a bola mascou um pouco. Mas é importante somar minutos, é importante vencer também, né? A gente teve uma posse de bola muito grande, mas eu acho que
pecamos um pouco na finalização, então o resultado foi de 1-0. Talvez eu acho que o jogo que a gente criou, a gente ofereceu também um pouco de oportunidade para eles, mas a maioria do tempo a gente teve muito presente, né, na área do adversário, mas concluímos talvez faltou um pouco de capricho para que a gente tivesse deixado o resultado um pouco mais. Tá aí o Marinho, também o Matheus aqui. Vamos ver aqui ele falando. Agora continuar para poder classificar ali, escolhê-lo e decidir os casos. Se o Jair precisar de você domingo, tá pronto? A gente tem que estar pronto, precisando no primeiro, no segundo tempo, a gente tem que fazer o nosso melhor e ajudar o vitória. Matheus, durante a semana toda, a assessoria de imprensa sempre manda o que vocês treinam, como funciona, todo tipo de treinamento, enfim. Mas não adianta treinar tanto quando não se finaliza. Eu senti hoje um pouquinho de dificuldade do Vitória de finalizar no segundo tempo, tanto que no momento que o Vitória resolveu chutar de verdade, Martínez pegou a segunda bola e conseguiu fazer o gol. Você também vê que o Vitória precisa um pouquinho mais de tentar arriscar, ter essa coragem para finalizar? Eu acho que depende muito dos jogos. Tem jogos que nem o jogo de hoje, especificamente, foi um jogo muito truncado, onde que o time adversário veio para se defender. E sempre quando a gente estava ali disposto a chutar, já tinha uns 3, 4 jogadores de cara para bloquear. Infelizmente não conseguimos finalizar tanto no gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo buscamos ter mais volume, não que não tivemos no primeiro tempo, mas buscamos cruzar mais bolas e sabia que uma hora ia estar alguém livre, como teve o Martínez, para poder fazer uma bela finalização e um belo gol. Estamos aqui, Baralhas também está ali, o Gabriel Baralhas. Vamos ver aqui, Gabriel. Um jogo 1-0, jogo truncado, muitas coisas que aconteceram, enfim, se pudesse fazer a sua avaliação dessa partida de hoje. Cara, acho que foi um jogo controlado pela nossa equipe, né? Desde o começo ficamos com a bola. Creio que faltou um pouco só de capricho ali no terço final nosso ali, para que a gente pudesse ter feito o gol um pouco mais cedo. Mas o mais importante é ter feito o gol e ter saído com a vitória, que os 3 pontos é o mais importante. É alguém? Já foi. E se picou, todo mundo se mandando. Apareceu a Margarida aqui, ó. Tá aqui. Voltou a manter a sua presença. Ele nem tá vendo, né? Mas vai ver quando tiver lá tudo no canal. Viu? Beleza. Então vamos juntos. Um abraço. Daqui a pouco vem mais jogadores aí. Daqui a pouco tem Jair Ventura também aqui para falar com a gente. Tá preso, irmão? Bom, é o seguinte, vou mostrar aqui, ó, a galera do Bahia de Feira voltando para a Feira de Santana, tá? Voltando para a Feira de Santana, depois aí dessa derrota por 1-0. A gente também indo para casa, por mais um jogo, e pedir aqui para vocês que ainda não são inscritos no canal, tá aqui acompanhando, tá? Tudo aqui, eu tenho que procurar aqui a parte de falar, achei. Vocês que ainda não são inscritos no canal, viu aqui a thumb pós-jogo, enfim, você deixa o seu like, tá? É muito importante pra gente. Eu quero saber dos comentários de vocês, desde o início aí, do início dos comentários, entrevistas com os jogadores, trecho aí da entrevista do Jair Ventura, que a gente falando, rapaz, Jair Ventura gosta, né, dessas brincadeiras. A gente até em off ele comentou algumas coisas que eu não vou dizer aqui, ok? Mas o fato é que o Vitória tem aí algumas coisas para ser ajustadas de Campeonato Baiano e precisa ser ajustadas, mas eu vou pedir para que você se inscreva se você ainda não é inscrito, você deixa o seu like, repetindo aqui, se você puder se tornar membro do canal do PH da Notícia, por favor, nos ajude aí, se tornando membro do canal por a partir de R$ 2,99. Agora, a partir de março, a gente vai incluir, finalmente, a gente sempre está prometendo aqui, a PH sempre você está prometendo questão do membros, vamos colocar mais uma questão de membros, mais um item para poder dar benefícios para aqueles inscritos,
Pra galera que quer ser membro, tá? E também se você puder contribuir aí com Live Pix, enfim. Dizer que de segunda a sexta-feira tem programa Nosso Grito, comigo e com o Márcio Silva aqui no canal do PH. Acompanhe, tá? Acompanhe, porque é um programa bem legal para quem não conhece. E muita gente não conhece o canal do PH da Notícia. Então, compartilha aí essa ideia, tá? Então, um beijo no coração de todos. Estou subindo aqui essa ladeira. Vocês estão me perguntando o que é que PH tá ofegante aqui, ó. A pirambeira aqui, ó. Vocês que nunca viram. E minha amiga Rafa Rina vindo ali, ó. Tá morrendo, é? Ora, eu vou esperar aqui. Então, minha amiga Rafa Rina ali. Os cacos. Vindo dos cacos de carnaval. Então, tamo juntos mais uma vez. Agora sim, nos despedindo. Beijo no coração de todos e até o próximo pós-jogo. Fui.